Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, tá? Do dia 27 de julho de 2020. Para hoje eu tinha trazido atividades do Aprender Sempre de Português e Matemática, tá? De português, atividade 8, analisando e refletindo as palavras terminadas em ESA com Z e ESA com S. E de matemática, atividades 8, 9 e 10, também do Aprender Sempre, tá? Sobre comprimento, né? Números com vírgula, representação decimal, e sobre uma reflexão sobre as multiplicações, tá? Vamos iniciar aí a correção, então, das atividades de língua portuguesa. Lá no Aprender Sempre, atividade 8, né? De português eu só passei a 8. Nessa atividade, você será convidado a refletir sobre quando se usa ESA com Z ou ESA com S no final das palavras. Tente observar que algumas palavras estão mais relacionadas às características das pessoas, enquanto outras indicam a origem das pessoas. Seguindo isso, você descobrirá quando usar ESA com Z ou ESA com S. Vamos a esse desafio? Então, aí tem umas atividades, tá? Certamente você já ouviu a história da Branca de Neve. Lembra-se da rainha invejosa que falava com o espelho? Leia abaixo um trecho do diálogo dela. Dizei-me, espelhinho, com toda franqueza, quem é nesse mundo que tem mais beleza? Sois vós, minha alteza, com toda certeza, tudo com esa, né? Observe as palavras em destaque nesse texto. Franqueza vem de franco, beleza vem de belo, certeza vem de certo. Seguindo esses exemplos, quais palavras vêm de duro, de esperto, de mole, de rico e de pobre? Então, de duro, dureza, de esperto, esperteza, de mole, moleza, de rico, riqueza e de pobre, pobreza. Todos com Z, tá bom? Agora leia as palavras chinesa, japonesa, inglesa. 3. Que som elas têm em comum com as que estão destacadas no diálogo que você leu? O som comum é ESA, ESA com S, ESA com Z. Ambos têm som aí de Z, tá? Com que letras esse som pode ser escrito? O mesmo som pode ser escrito tanto com S quanto com Z. Chinesa é a mulher que nasce na China. A que nasce no Japão é japonesa. A que nasce na Inglaterra é inglesa. E a mulher que nasce na França e a da Holanda? A da França é francesa e da Holanda, holandesa. Com um S, tá, gente? Você acha que essas palavras são escritas com S ou com Z? São escritas com S. De acordo com o que você observou e refletiu, tente escrever a regra para saber quando usamos Z, ESA, ou quando usamos S para ESA. Então, a regra é a seguinte, tá, gente? Os substantivos originados de um adjetivo são escritos com ESA, com Z. Os adjetivos femininos que indicam lugar de origem, os adjetivos pátrios que a gente já estudou, tá? São escritos com ESA, com S, tá? Então, quando é um substantivo que vem de um adjetivo, né? Duro, mole, a gente escreve com o Z. Quando indica um lugar de origem, tá? É um adjetivo pátrio, é com S, tá? Então, aqui, essas eram as atividades de português, né? Até a atividade 8. Palavras com Z e palavras com S, porque a minha apostila tá em branco as outras páginas e eu não sei se... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tinha mais... Não, a atividade 8 era até aí. Porque essa página que está em branco, depois eu vou ter que conferir meu arquivo, já é a atividade 9. Então, era até a questão 7, né? Aqui, ó, até a questão 7 mesmo. E depois vai para a atividade 9. Então, a atividade 8 aí, corrigida, tá? Vamos para a atividade 8, 9 e 10 do Aprender Sempre de Matemática agora, tá bom? Bom, aqui na atividade 8, a gente começava com medida de comprimento. Eles explicavam para a gente o que é perímetro. Perímetro nada mais é que a soma de todos os lados de uma figura, tá? Aí ele dá duas figuras para a gente e pede para a gente calcular o perímetro, tá? Porque um pedreiro quer colocar rodapé nessas salas, tá bom? Tem essa primeiro para a gente calcular, né? Um pedreiro precisa
rodapé em uma sala cujas medidas são 8 metros de comprimento por 6 metros de largura, como mostra o desenho abaixo. Então, aqui não está resolvido e aqui também não. Como que a gente faz para resolver? Se é a soma de todos os lados, não é só somar esses dois, tá? A gente precisa descobrir a medida desses aqui que estão 100 também. Essa medida não é igual a essa? Eu vou até passar um risquinho colorido, ó. Essa medida, ela tem o mesmo tamanho dessa aqui, tá? Igualzinho, mesmo tamanho. E a outra, eu vou passar azulzinha para do lado. Oh, não. Era vermelho mesmo, a de baixo, né? Que é paralela ali, elas têm a mesma medida. Agora aqui, vou passar azulzinha do lado, ó. E desse lado, deixa eu pôr assim. E aí a gente põe em cima assim. Aí, tem a mesma medida desse aqui, tá? É igualzinho, a mesma medida. Então, se aqui é 6, aqui também vai ser 6 metros. E se aqui é 8, aqui em cima também vai ser 8 metros. Para eu calcular o perímetro, tá? Eu costumo colocar o pezinho assim, para eu saber que é perímetro, para a gente não confundir perímetro com área, tá? Qual a diferença de perímetro e área? Perímetro, soma de todos os lados. Área, base vezes altura. Então, a área é uma multiplicação e o perímetro é uma soma, tá? Guarda isso na cabecinha. Então, perímetro. 8 mais 8 mais 6 mais 6, tá? É só somar. 8 mais 8, 16. Mais 6, 22. Mais 6, dá 28 metros, tá? Outra diferença do perímetro com a área, que a área é em metros quadrados, tá? Tem aquele doisinho em cima. O perímetro não, tá? Como ele é soma dos lados, ele é em metros mesmo, tá? Então, aí, a solução do perímetro dessa figura, dessa sala aqui, tá? 28 metros o perímetro. E agora dessas duas outras, mesma coisa. Aqui é um quadrado perfeito, tá? Isso significa que todos os lados têm a mesma medida. Então, se embaixo é 4 metros, aqui também é 4 metros. Se do lado é 4 metros, aqui também é 4 metros. Aqui nesse retângulo, lados paralelos, tá? Embaixo é 3 metros, em cima também é. Aqui é 7 metros, então aqui também é 7 metros. Tendo todas as medidas, tá? Vou chamar essa de figura A e essa de figura B para a gente saber diferenciar, tá? Perímetro da figura A. 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou você multiplica 4 por 4, né? Porque 4 vezes o 4, que são todos iguais, né? Os lados. 4 mais 4 mais 4 mais 4 dá 16 metros, tá? E o perímetro da figura B é 7 mais 3 mais 3, tá? Que você tinha que somar lá, 7 mais 7 são 14, mais 3, 17, mais 3, 20 metros, tá? Então, fica aí, ó, o perímetro da figura A e da figura B, tá? Ajude o pedreiro a calcular o perímetro das salas para a colocação dos rodapés. Era só somar todos os lados da figura, tá bom? Vamos então para a atividade 9. Números escritos com vírgula. A gente vê aqui os mais altos da Europa, né? Os mais altos é a altura. E os mais corpulentos são os mais pesados, né? Então, aqui eu estou falando de medida de comprimento, de altura, tá? E aqui, medida de massa, é o peso dessas pessoas, tá? E aqui a gente tem um jogo de dama e trilha com valor de 12,90. Daí ele pede para a gente observar os números dos textos e pensar sobre o significado deles, anotando o que cada um significaria, tá? 1,81 a gente viu aqui que é medida de altura. 12,90 é valor do produto, tá? É um valor. 70,5. 70,5 não aparece aqui, mas poderia ser tanto uma média de idade, tá? A vida dos brasileiros é 76,5. Ou um peso, tá? Uma pessoa pesa 70 quilos e 500 gramas, tá? Então, pode ser medida
de média, uma média, na verdade, né? Média de expectativa de vida ou peso, medida de massa, tá? Pronto. E 70,300, aqui, ó, 74,300 é medida de massa, tá? Quilo é medida de massa. Em que outras situações do seu dia a dia você observa números com vírgula, tá? A gente observa em medida de capacidade, tá? Capacidade. Litros de leite, refrigerante, tá? Não vem 2,5, 2 litros e meio, né? Valores de produtos, medidas de altura, de comprimento, peso, tá? Então, existem vários campos da nossa vida aí que a gente utiliza os números com vírgula, tá? Veja as escritas numéricas abaixo e escreva como se lê cada uma delas. Então, vamos lá. Aqui eu vejo 1,50 é R$1,50. 2,65 quilos, 2 quilogramas e 650 gramas, tá? 2 quilos e 650 gramas. Não é 65 gramas, não, tá? A gente tem que obedecer a casinha dos décimos, centésimos e milésimos, tá? Tem esse zerinho no final, 2,65, não é 2,065, é 2 quilogramas e 650 gramas. 1,80 m é 1 metro, nossa, 1 metro e 80 centímetros, tá? Centímetros. 5L, o que é esse L? Seria 5 litros. 12,7 km, 12 quilômetros e 700 metros, tá? Aqui, ó, esse probleminha aqui deu um pouquinho de confusão com vocês aí. Após ler a informação, a expectativa dos brasileiros foi de 7,3 anos em 2018, tá? Aqui, o que está errado nessa impressão é isso aqui, ó. A gente tem aqui a informação, ó, que foi dada, tá? Aqui não tá 76,5, não tá 76,3, tá 76,5. Então, aqui essa informação tá errada, tá? Por isso que a gente não entendeu direito aqui na hora que perguntou, tá? Foi um erro de impressão. É 76,5, não é 76,3, tá bom? Pedro e Ana afirmaram que 76,5 corresponde a 76 anos e 5 meses. E a Ana falou que 76,5 corresponde a 76 anos e 6 meses. A gente precisa lembrar que 76,5 também dá para ler 76,5. O que significa meio? Metade. Um ano possui quantos meses? Não é 12 meses? Qual a metade de 12? Não é 6? Então, 76,5 ou 76,5 é 76 anos e 6 meses, não 5, tá? Porque metade de 12, esse meio, esse vírgula 5, representa metade. Metade de 12 é 6, tá? Ó, Ana está com a razão, porque 0,5 ano é a metade de um ano. Como um ano possui 12 meses, 0,5 corresponde a 6 meses, tá? O único erro que tinha de impressão aqui, então, era esse 76,3. Não é vírgula 3, é vírgula 5, tá? E aí, quem estava certa, então, era a Ana, tá? Realmente, 76 anos e meio, tá? 76,5, a gente lê 76 anos e meio. Corresponde a 76 anos e 6 meses, tá bom? Aqui na atividade 10, tá? Após realizar qualquer operação, adição, subtração, multiplicação, é muito importante verificar o resultado, tá? Então, a gente tem aqui duas multiplicações, tá? Que dão 60. A segunda multiplicação não está correta, porque 20 vezes 12 é 240, tá?
Se o número 23 e 12 são maiores, respectivamente, do que os números 20 e 12, o resultado de 23 vezes 12 é maior que 240. Então, eles estavam mostrando para a gente que essa conta está errada, tá? E que corretamente ela ficaria assim. E eles querem o quê? Que a gente observe essas multiplicações e explique os erros cometidos, tá? Então, dessas quatro, a única que estava certa era essa 4.061 vezes 3. As outras três estavam erradas. E eu vou explicar para vocês o erro delas, tá? 2018 vezes 7. 7 vezes 8 dá 56. Aqui ele já jogou 56 no resultado, tá? E multiplicou 7 vezes 1. E depois 7 vezes 0, ele não colocou 0, ele simplesmente ignorou. Por isso que o resultado ficou errado, tá? Eu não posso jogar o 56 no resultado, por quê? O 56, o 50, ele tem que ir lá para a casa das dezenas. Ele não pode ficar na casa das unidades. Então, 7 vezes 8, 56. Eu deixo o 6 aqui e subo o 5. O 5, ele vai somar com o resultado de 7 vezes 1. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12, tá? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixo o 2 aqui e subo 1. 7 vezes 0, 0. Mais 1. Então, esse número que vem aqui para cima, ele soma com o resultado da multiplicação, tá? 7 vezes 0, 0. Mais 1, 1. E 7 vezes 2, 14, tá? É assim que a gente resolve a multiplicação. Aqui, 172 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7 dá 28. Ele esqueceu de subir o 2 aqui. Ele só multiplicou 4 vezes 1, 4. E, na verdade, é 4 vezes 1, 4, mais o 2 do 28 de 4 vezes 7, tá? 4 vezes 1, 4, mais 2, 6, dá 688. E o 1.350 vezes 6, tá? O resultado está totalmente errado. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Aqui ele já jogou o 30 direto, ó. Por isso que o resultado dele saiu errado, tá? Não pode fazer isso. O 0 fica aqui, o 3 sobe para a próxima casa, tá? 6 vezes 3 dá 18. 18, 19, 20, 21. Soma com o 3 de cima. 21, coloco 1 aqui, subo 2. 6 vezes 1, 6, mais 2, 8. Dá 8.100, tá? Então, na maioria das contas, tá? O que a gente tem que explicar aí, ó? Não foi respeitado. Não foram respeitadas, na verdade, né? Respeitadas as casas dos valores posicionais dos números e a soma no resultado dos cálculos de multiplicação, tá? Esses foram os erros nas contas, tá? Eles não respeitaram a casinha, o valor posicional, tá? 56. Jogaram o 56 no resultado sem subir o 5, tá? E não respeitaram a soma, tá? Esse 5 somava, ó. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12, tá? Não respeitaram a soma no resultado dos cálculos da multiplicação, tá bom? Então, essa era a explicação aí dos erros cometidos nas multiplicações. E aqui as continhas corretas, tá bom? Então, essas foram as atividades de português e matemática de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!